pessoal, hoje eu vou mostrar a execução de um aparador. Esse vídeo ele é direcionado para quem já é do ramo, para quem já trabalha com isso, não é uma coisa de nível básico. Então, o cliente entrou em contato comigo, me passou umas medidas do espaço que ele tem lá e uma referência. Eu fiz um desenho, eu fiz o desenho em escala 1/100, passei o desenho para ele, já com valor, o cliente aprovou, eu fiz um outro desenho, fiz uma perspectiva, porque muitas vezes aquele cliente que não é um arquiteto, não é um decorador, ele não consegue muito visualizar por um desenho, uma vista frontal, uma vista lateral. Aí uma perspectiva ajuda a pessoa a visualizar se é aquilo ali mesmo que ela quer. Então, após ele ter aprovado no primeiro desenho, eu fiz ainda a perspectiva, passei para ele e vamos embora. Segue o trabalho. Então, pessoal, eu estou com todas as peças do aparador já cortadas, no tamanho certinho, tudo preparado, e eu vou fazer a montagem agora. Para isso, eu vou utilizar essa banca aqui, que eu já fiz um vídeo específico sobre ela, tá? Tá o link aí para tu, se tu quiser olhar. Para essa montagem aqui, eu vou utilizar, além das ferramentas auxiliares, principalmente esse esquadro aqui que eu fiz de tubo, que eu uso ele, que eu consigo grampear ele em qualquer lugar da banca aqui, certo? Eu vou ter sempre uma referência de esquadro. Isso vai fazer com que a minha peça fique alinhada, fique no esquadro, certo? Então vou montando aqui, ó. Começo pelo tampo. Então, como isso aqui está tudo plano, eu tenho essa referência, ó, que eu posso estar usando o esquadro e vai ficar perfeito, ó, certo? E aí eu começo a montar. Eu gosto de utilizar também, que dá alinhamento, esses quadros magnéticos, certo? Então, terminado essa montagem inicial, é interessante saber que essa montagem eu faço um pontinho mínimo de solda, o suficiente para segurar o material no local. E eu vou sempre conferindo com o esquadro se tá tudo alinhado, tudo 100%. Depois eu vou fazer um ponto um pouco maior para depois soldar, né? E essa medida, por último que eu fiz aqui das diagonais, certo? É muito mais eficiente essa medida do que tu usar o esquadro. Ok? Então, se tu está montando um quadro, seja um retângulo ou um quadrado, e as peças estiverem rigorosamente certas no tamanho, se tu medir as diagonais tem que ficar zerado no milímetro. Sabe? Um quadro desse tamanho aqui pode ter diferença de 1, 2 milímetros no máximo. Aí vai estar um esquadro rigoroso. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a medida desse espaço aqui da prateleira de baixo, que é uma prateleira feita de tela expandida, né? Vou tirar a medida e vou cortar a tela, colocar a tela aqui. Ainda está tudo ponteado, depois que eu vou correr solda. Certo? A minha técnica de correr solda, de fazer a solda mais pesada, de forma que a estrutura puxe menos, eu faço... Eu não venho soldando soldo lá e soldo aqui, não. Eu soldo lá e soldo o contrário.
a outra ponta, depois lá e depois aqui, tipo estrela, sabe? É a forma que ele puxa menos, certo? Vamos cortar a tela agora. Então, para a execução desse aparador, eu vou precisar de 16 peças dessas aqui, ó. São 8 cantoneiros, né? Cada cantoneira vai 2 pecinhas dessas. Como é que eu vou fazer? Eu fiz uma peça de gabarito, certo? Aí eu vou fixar ela, vou usar ela para cortar todas as demais utilizando o plasma. Ok? Ajusto ela, a peça aqui, ó, fixo ela aqui. Aí posteriormente eu vou dar o acabamento, né? Então, pessoal, aí depois que eu tô já com essas as chapinhas cortadas, né, e dei acabamento, aí eu vou fazer a montagem delas, como são as cantoneiras no móvel, né? Então, para isso eu vou utilizar esse esquadro magnético, é uma peça bem, para isso é bem legal, sabe? Então, como é que eu monto ela? O esquadro é magnético, certo? Eu alinho a peça aqui, ó. Alinho a peça e ponteio ela. Tô ponteando com a MIG. Tá ponteada a peça, depois, ó, aí eu vou tirar e agora posteriormente eu vou mostrar como que eu faço a solda corrida. Agora montando as cantoneiras, né, ela já está ponteada. Quando eu faço uma solda corrida aqui, a tendência dela é ela abrir, né? A solda vai puxar ela vai abrir. Então, para isso não ocorrer, eu poderia soldar pelo outro lado, pontear pelo outro lado. Mas eu não posso fazer isso porque ela vai ficar encostando na peça lá, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse meu gabarito aqui, ó, tá? Vou usar esse meu gabarito e vou fixar a peça aqui, ó, de forma que ela vai puxar, não vai deixar ela puxar muito, sabe? Depois quando eu colocar ela na montagem do móvel lá, eu boto ela no lugar. Só o ponto que eu dei ali, ela já puxou um pouquinho, ó. Mas isso não tem problema, isso aí depois eu volto ela pro lugar lá e soldo. Agora já soldado, agora eu vou mostrar como é que fica com o acabamento. Então, eu já estou com o aparador montado e ele foi todo ponteado, né? Primeiro eu fiz aquele primeiro ponto leve, depois eu fiz um ponto reforçado, conferi o esquadro, está certinho. Já aprontei todas as cantoneiras, furei, certo? Eu não vou colocar, originalmente é um rebite remanchado. Como agora a gente está na época de pandemia, eu não consegui comprar esse rebite, eu vou fazer o rebite com a MIG. Vou mostrar como é que é. É só um caldeio por dentro do furo aqui, a solda, que ele vai soldar, fixar a peça lá embaixo. E continuo soldando que ele vai fazer um redondinho. Fica bem legal. No caso, essa cantoneira, no aparador original, que tem um astral industrial, é o que dá a estrutura, ele é montado por aquilo ali. Nesse caso aqui, ele é uma coisa conceitual, né? E vai dar acabamento nesse canto aqui.
Para o acabamento final, eu estou usando um primer vermelho óxido, uma base de tinta nitrocelulose, vulgarmente chamada de Duco, tinta que seca na hora. Isso como fundo. E depois ela vai ser pintada de preto fosco.